O Pacto Global da ONU é hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 20 mil participantes em 77 países. No Brasil, a rede local é a segunda maior do planeta e reúne mais de 2.300 empresas que assumiram compromissos em temas como clima, direitos humanos e combate à corrupção. Esse movimento tem ajudado a acelerar a chamada economia verde, que busca alinhar crescimento econômico à preservação ambiental. E para entender como isso acontece na prática, hoje eu converso com o Guilherme Xavier, co-diretor executivo do Pacto Global Rede Brasil, e Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania Latin América, que tem transformado o setor de transporte com foco em descarbonização e novas tecnologias. Sejam bem-vindos, obrigada pela presença aqui hoje no JP Sustentável. Obrigado, Patrícia. Guilherme, eu começo com você porque sustentabilidade foi um tema que por muito tempo as empresas viram como custo. Quando é que a gestão mudou e elas perceberam que isso é estratégia econômica, além de uma imagem de credibilidade diante do consumidor? Não, perfeito, Patrícia. Bom, esse é um movimento do setor privado que já acontece de fato há algum tempo, né? E quando que ele começa a ser realmente relevante? Quando as empresas percebem que o consumidor está buscando práticas sustentáveis, que ele está valorizando produtos que têm esse compromisso com longo prazo, com o planeta, com as relações de trabalho. E ele também fica fundamental do ponto de vista das empresas quando os investidores também colocam compromissos de investimento sustentável. Então, o próprio Pacto Global tem uma iniciativa que chama PRI, que é Principles Responsible Investment, onde as empresas colocam seus padrões e os investidores, então, eles vão buscar aquelas empresas que são aderentes a esses princípios de investimento responsável. Então, acho que esses são os dois grandes movimentos. O padrão de consumo, né, consumidores mais bem informados e buscando essa agenda, e os investidores entendendo que isso, de fato, é uma alavanca de valor, é uma alavanca de gerar melhor resultado para as empresas. Christopher, a adesão é voluntária, né, nesse movimento aí do Pacto Global. Por que a Scania resolveu entrar e o que ela vê de gestão e lucro mesmo também nessa gestão que preserva o meio ambiente, além da questão econômica? Sim, Patrícia, nós aderimos em 2019, mas a nossa jornada já tem 10 anos, desde o momento que aderimos ao Acordo Climático de Paris, né? E naquela ocasião, uma empresa de 130 anos, de origem escandinava, referência em sustentabilidade, no uso racional de recursos naturais. Entendemos que éramos parte do problema em termos de emissões de CO2 e que teríamos que ser parte da solução. Então, o advento de unirmos forças no Brasil com mais 2.300 empresas nos permite uma troca de melhores práticas, de ações, de iniciativas, de ideias, de insights, e buscando que nós tenhamos a possibilidade de criar um novo ecossistema de transportes, com novas soluções, com novas infraestruturas, desta vez descarbonizadas. Além da consciência, né, dessa questão ambiental, do Acordo de Paris, de reduzir emissões, vocês estão no pacto, estão também no acordo, vocês viram uma mudança do consumidor que pede por isso? É uma demanda do próprio mercado que faz a gestão da Scania mudar o foco e alternativas? Entendemos que sim. Essas 2.300 empresas têm sua cadeia de valor, quase todas são consignatárias do Science Based Targets, e todos têm o mesmo ponto de interrogação, que é o escopo 3, né? O que fazer para mitigar a sua pegada de carbono, uma vez que o produto sai do seu portão de fábrica, por exemplo. Então, em conjunto, nós entendemos que eles demandam uma solução de transporte descarbonizado. E aí nós entendemos que a oportunidade de crescimento e renovação de frotas obrigatoriamente passa por soluções descarbonizadas. Guilherme, os combustíveis fósseis e o transporte é visto como um vilão aí dessa questão da mudança climática, do aquecimento do planeta, e a gente tem discutido muito diminuir essas emissões. Como vocês têm incentivado o transporte a fazer essa transição energética necessária? Perfeito, Patrícia.
Como você mencionou e o Christian falou, o movimento das empresas é um movimento voluntário. Então, são os detentores de carga identificando que precisam reduzir a sua pegada de carbono no escopo 3 e demandando caminhões da Scania, que são caminhões a biometano, que são a biodiesel, assim por diante. Então, o que a gente lidera muito é esse movimento voluntário das empresas. Só que esse movimento voluntário, ele acaba repercutindo também na necessidade de políticas públicas, né? Então, no limite, quer dizer, obviamente, quando você olha o escopo de emissões do Brasil, você tem, obviamente, os dois maiores, uso de terra e agricultura, mas na sequência você tem o terceiro, que é justamente transporte, né? Então, 11% das nossas emissões são transporte. E uma vez que a gente conseguir resolver a questão da emissão, principalmente do desmatamento ilegal, a gente conseguir realmente ter o selo de que a gente tem uma agricultura de baixo carbono, o grande desafio, próximo grande desafio em termos de redução do footprint do NDC brasileira passa a ser exatamente a questão de transporte. Então, acho que nesse sentido que a gente trabalha com as empresas buscando esses movimentos voluntários, mas de alguma forma tentando influenciar também em boas políticas públicas. Políticas que façam com que os combustíveis, os biocombustíveis passam a ser uma rota tecnológica viável para o Brasil, que a infraestrutura esteja presente, que o financiamento possa ser feito dentro de um regulamento claro, de uma taxonomia sustentável. Então, eu acho que o trabalho do Pacto, junto com empresas, com Scania, é avançar este movimento voluntário, mas, ao mesmo tempo, buscar boas políticas públicas que permitam que o setor se descarbonize, dentro de regras muito claras e de um investimento seguro para que a gente possa fazer, como o Christoph falou, a renovação das frotas. Frota de transporte público, frota de transporte de carga e assim por diante. Além de políticas públicas, Christoph, como é que você vê os incentivos do próprio empresário? Porque não adianta a gente mudar a cadeia, investir em tecnologia ali no transporte se ele não tiver a matéria-prima, né? Que é o biocombustível, o uso da bateria, fontes para recarregar aí, o uso dos elétricos, por exemplo. Os empresários, eles esperam que o governo venha com essa estrutura, incentive novas cadeias, né? Da produção sustentável nesse sentido de combustíveis, né? Ou o próprio empresariado já tem se unido nesse caminho para gerar emprego também de outras formas e fazer essa cadeia realmente muito promissora do início até o fim? Pergunta excelente. Como eu disse, nós estamos desenhando um novo ecossistema que desafia aquele vigente já há 12 décadas, né? E com base energética fóssil. Então, para construir um novo ecossistema, seja eletrificado ou com biocombustíveis, tem que haver a infraestrutura disponibilizada. Então, estaríamos falando de incentivos, sim, eles já estão regulamentados, alguns, no Brasil especificamente pela legislação recém-aprovada, que é o combustível do futuro, que traz alguns incentivos para aqueles que produzem o biometano, por exemplo, né? E os incentivos não são subsídios, são tax breaks, taxonomics, como você estava mencionando, Guilherme. Corredores específicos onde você tem a garantia de abastecimento desse combustível alternativo e renovável. Mudança na regulamentação e na legislação dos veículos em si. Por exemplo, os veículos movidos a gás precisam e já têm aprovados uma tolerância de um peso maior no eixo dianteiro para poder fazer frente aos tanques de gás que... Enfim, a regulamentação estava toda desenhada para os combustíveis fósseis, então o papel do governo é muito importante. Subsídios a gente sabe que não vai ter, porque não existe recurso disponível, mas incentivos para fazer, vamos dizer, esse novo ecossistema se sustentar passo a passo e dar confiança ao empresariado para fazer o investimento, isso já está ocorrendo. Incentivo fiscal no sentido, por exemplo, de também chegar mais barato no mercado? Porque hoje, essa semana, saiu uma pesquisa que mostra entre 10 empresas, 4 querem trocar a frota por frota elétrica ou movida a biocombustível, mas acredita que o preço também continua muito alto quando chega no mercado. E aí é que o governo precisa atuar? Sim, naturalmente, sustentabilidade também se reflete na sustentabilidade econômica e financeira. Entendemos que as soluções que oferecemos hoje já estão par e passo. A eletrificação já ainda é aquela história do ovo da galinha, né? Precisaríamos ter industrialmente uma escala maior, volumes maiores
porque o preço de aquisição hoje ainda é bastante elevado, embora o custo operacional seja bem menor. Então, ao longo da vida útil de um produto descarbonizado, você acaba tendo retorno. Acho que os incentivos, a visibilidade de quem não busca preço, mas busca valor ao longo do ciclo de vida útil do produto, aí já existe uma boa competitividade. Agora, se você me permitir, a gente tem que seguir um pouco a vocação de cada país. Não é a tecnologia, não existe uma flecha de prata numa tecnologia que será vencedora. Então, o Brasil, com sua pujança no agronegócio, como maior produtor de proteína animal e vegetal, também é o maior produtor de resíduos orgânicos, que é a matéria-prima para a produção, por exemplo, do biometano. Ou, na produção agrícola, a produção do biodiesel. Então, isso tem, vamos dizer, um vento de cauda bastante interessante, com bastante adesão ao movimento econômico e social do país. Então, a gente acredita muito, vamos oferecer todas as tecnologias, mas somos pioneiros e estamos ampliando a gama de oferta de veículos com biocombustíveis. Como unir melhor essa cadeia, né? Isso que ele disse. A gente tem muitos resíduos e às vezes trabalha com o rejeito, né? Não como matéria-prima. E essa cadeia ainda às vezes nem sabe como pode contribuir, se interligar ali para fazer com que o Brasil, em todos os passos e etapas, consiga transformar melhor o biocombustível, o biometano e por aí mais. Não, perfeito, Patrícia. E essa é exatamente a vocação do Pacto, né? Do Pacto Global. A gente trabalha justamente esse engajamento intersetorial, multissetorial, em objetivos muito claros. Objetivos de meio ambiente, de trabalho, de antigovernança e direitos humanos. E especificamente nessa questão, então, de descarbonização do transporte, esse é um bom exemplo que o Pacto tem. A gente tem uma iniciativa dentro da nossa plataforma de meio ambiente que chama Hub de Biocombustíveis e Eletrificação, onde a gente une justamente os vários atores da cadeia. Os fabricantes, como a Scania, que lidera inclusive o Hub, detentores de carga, como as empresas, como o pessoal do agronegócio, o pessoal da manufatura, os movimentadores de carga, as empresas de logística e até setores como varejo e etc. e tal. Então, é um grupo hoje que são cerca de 80 empresas, né, que fazem ao longo do ano várias discussões, por exemplo, sobre quais são as rotas possíveis. Então, pode ser hidrogênio, pode ser eletrificação, pode ser biodiesel, pode ser biocombustível. Então, é uma discussão intersetorial, onde a gente, inclusive, tenta, como eu falei antes, influenciar, trazer o agente público para ele também entender, trazer o agente financeiro para ele ver o potencial de negócio a partir da renovação da frota. E é uma iniciativa em que a gente faz justamente isso, reforça a capacidade de unir pessoas que têm interesses comuns, mas que estão muitas vezes dispersos, né? E sem essa visão de como é que as coisas podem se encaixar. Então, esse é um bom exemplo, né? A gente chama isso do Hub de Biocombustíveis e Eletrificação. E como eu falei, é uma iniciativa bastante bem sucedida, liderada pela Scania, aqui até pelo Christopher, e que a gente busca exatamente isso, como você falou, esse alinhamento de interesses em prol de uma causa única, que é demonstrar a capacidade que o país tem de oferecer boas rotas, já com uma infraestrutura disponível, como, por exemplo, a parte de biocombustíveis. Christopher, nesse caso, vocês que são uma multinacional, que o Brasil se destaca, já que ele falou aqui, a gente tem potencial para o hidrogênio verde, a gente tem portos que podem facilitar, né, o transporte desse combustível em outros países, a gente tem energia solar, a gente tem hidrelétrica que é limpa para fazer energia elétrica, os biocombustíveis, né, de uma forma geral, feito aí a partir da cana, do milho, né, e do próprio coco, que tem sido feitas pesquisas relacionadas a isso. Dentre o que vocês têm, assim, como gestão global, o Brasil pode ser o grande protagonista dessa transição energética dentro do transporte? Não tenho dúvidas que o Brasil tem inclusive uma oportunidade de ouro agora na COP30 de lançar, solidificar, ratificar esse posicionamento. O Brasil já é detentor de tecnologia que pode ser replicada e exportada em outros países. Tem a matriz energética eletricidade verde, a mais alta do planeta, com um potencial de crescimento ainda maior. Está tudo na mão. Os pilares estão aí.
E a gente já percebe uma adesão maior, né, do empresariado. Vou dar um pequeno dado. Nós introduzimos os caminhões a gás natural ou a biometano. A proposta é a mesma substância, só que uma é verde e a outra é fóssil, em 2020. E esse ano nós vamos completar 2.000 unidades circulando. Você já percebe isso nas rodovias. Aquela fase de teste, de prova, de conceito, protótipo, nada disso. Já é um veículo comercial. Estamos ampliando dentro do sistema modular da Scania a especificação ideal para cada tipo de aplicação, né? Novas motorizações, enfim, nós já estamos par e passo com as soluções anteriores, fósseis. Então, existe já tração, já existe o pull, né? Não estamos mais pregando no deserto. Perfeito, isso, Christopher. E o Brasil tem uma grande chance de ser um exemplo para o mundo. A gente fala, né, Christopher, de uma transição, porque é óbvio que a gente não consegue mudar toda uma cadeia produtiva de uma hora para outra, isso tem que vir, né, aos poucos. Mas quando a gente fala em combater os combustíveis fósseis e talvez até zerar o uso dele no futuro, existe algum estudo que vocês fazem ou acompanham desse mercado em que a gente vá conseguir ter, alguns países já têm, né, mais veículos elétricos do que movidos a combustíveis fósseis, mas de uma maneira geral, diminuir quase em 100% essa dependência, vamos dizer assim, pelo menos na questão do transporte em relação ao petróleo? O meu entendimento pessoal é que já existe uma frota circulante enorme que será renovada, mas não será totalmente substituída. Nós estamos falando na renovação, sim, a oportunidade de descarbonizar, mas existe uma frota legada que vai continuar. Aí, políticas públicas de renovação de frota poderiam acelerar isso, por exemplo. Existem discussões avançadas, eu diria. O crescimento será descarbonizado, mas temos que pensar que existe uma frota enorme de veículos que vão continuar utilizando. Minha opinião pessoal é que enquanto houver gasolina, enquanto houver diesel, ele vai ser monetizado, ele vai ser consumido, mas dentro de um patamar estabilizado. O crescimento previsto, por exemplo, para o transporte nos próximos 30 anos é de dobrar o volume de bens e pessoas a serem transportadas. Então, não precisamos dobrar a emissão de carbono. Guilherme, você acredita que, por exemplo, todas essas transformações ambientais e de ordem econômica também, é porque a gestão, às vezes, é muito imediatista? Então, assim, por exemplo, não adianta uma fábrica de refrigerantes querer produzir a qualquer custo se amanhã falta água, né? Então, a gente tem outras questões que a gente precisa olhar para pensar num objeto a longo prazo, né? Gerir recursos naturais também é se manter naquele negócio. Você acha que esse imediatismo acaba travando muito essa transição? Eu não acho que trave, eu acho que é a lógica, né? Se você pensar, o setor privado, ele tem um mandato, e o mandato dele, no final das contas, é entregar produtos para os seus consumidores que sejam dentro do orçamento daquele consumidor e entregar retorno ao acionista. Então, esse é o mandato do privado. E eu acho que dentro desse mandato, como eu falei, as empresas já estão percebendo que os seus consumidores têm uma expectativa diferente, seus investidores estão mais... Então, eu acho que essas são as condições do empresário. Agora, o próximo passo, como eu falei, é política pública. E o governo também tem limitações. O governo tem uma limitação que, no final das contas, é o seu eleitor. Quão disposto o eleitor está de bancar uma determinada política pública ou não, né? Mas no limite, Patrícia, a grande transformação tem que vir da sociedade, do teu padrão de consumo, do meu padrão de consumo, das escolhas que eu faço no meu dia a dia, né? Porque no final é a sociedade que é o consumidor, que é o investidor, que é o privado. Então, eu acho que o setor privado avançou muito, né? Os movimentos voluntários, eles estão aí. A participação do setor empresarial nas COPs, ele já vem desde a parceria de Marrakech em 2016, muito amplificada em Glasgow em 2021 e com certeza vai estar esse ano aqui em Belém. Porque, como o Christopher falou, o empresário brasileiro, de um modo geral, percebeu que a gente tem uma boa narrativa. A gente realmente é um bom protagonista, né? Então, eu acho que o setor privado está avançando, sim, dentro dos limites que ele tem, né? E tem talvez, necessidade de maior
melhor gestão, não sei, claro que tem, mas eu acho que, de um modo geral, pelo menos dentro da nossa rede, das nossas 2.300 empresas, o que a gente percebe é isso, é um comprometimento sério com esse futuro mais sustentável. O investidor ainda se sente, de certa maneira, inseguro com as políticas ambientais e econômicas do Brasil, e isso pode travar um pouco desses investimentos, já que a gente tem todos os recursos naturais necessários para ajudar nessa transição global, né? Não só aqui do nosso país, mas o investidor, como é que vê o cenário brasileiro na hora de fazer esses investimentos e apostar nessa transição energética liderada pelo Brasil? Sim. Eu posso responder pela Scania, né? Uma empresa que atua em 100 países, temos um hub industrial no Brasil, um novíssimo hub na China, que inauguramos no mês que vem, e a grande concentração na Europa. Os investimentos aqui continuam norteando esse nosso propósito, essa nossa jornada, continuar ampliando e disponibilizando a tecnologia no mercado local, produzido por brasileiros para brasileiros. Do ponto de vista de segurança como investidor, o marco legal regulatório é bastante positivo e robusto, ok? Evidentemente, os movimentos geopolíticos e os movimentos políticos internos de cada país também podem trazer alguns pontos de interrogação, mas isso é a dinâmica normal de mercado, né? Eu entendo que todos os pilares estão aí. Vontade política existe. Marcos regulatórios já estão firmados, não estão em discussão, que garantem ao investidor segurança de retorno deste investimento. Acho que é um trem que já partiu. Guilherme, o pacto, ele tem mais de 2.000 empresas, né, de diversos setores, tanto, né, públicos, né, e também privados. Qual o setor que vocês avaliam dessas empresas hoje brasileiras, né, que estão aqui no Brasil, mesmo que multinacionais? Quais os setores ainda têm mais resistência para fazer esse pacto global em prol aí das ODS, da Agenda 2030 e tudo mais? Patrícia, é aquilo que eu falei, assim, dentro da nossa rede a gente não vê de fato resistência, porque, de novo, é um movimento voluntário. As empresas não chegaram ao pacto porque elas foram obrigadas, elas chegaram porque elas viram nessa agenda um caminho muito claro e uma forma de seguir em parcerias. Então, como você falou, a gente tem todos os setores, a gente tem empresas públicas, a gente tem empresas privadas, a gente tem o agronegócio, a gente tem o setor industrial, a gente tem o setor financeiro. E é muito interessante que, inclusive, dentro dessa agenda, a competição às vezes não existe. Você vê bancos trabalhando, bancos que competem no dia a dia pelo cliente, mas na pauta de ESG, eles estão juntos, porque o avanço do setor é beneficial a todos, é benéfico a todos. A mesma coisa nos setores industriais, setores que eventualmente competem, mas dentro dessa agenda, eles se unem, né, para que essa realidade se torne, de fato, um movimento. Então, essa é a beleza dessa pauta. É uma pauta que interessa e que ela permite que pessoas ou grupos, né, que competem pelo mesmo consumidor, mas dentro da pauta que avança setorialmente, é uma pauta benéfica para todas elas. Então, dentro da nossa rede, de fato, a gente não vê essa dúvida em relação ao caminho a ser seguido. Não tem um setor específico que você acredite que precisa melhorar ali, tanto a mentalidade quanto investimentos, para progredirmos com essa pauta? Não, sinceramente, não vejo, Patrícia. Agora, eu vejo setores que podem ser ter ambições maiores, porque este setor é um setor que faz com que a pauta avance. Então, claramente, a gente fala muito sobre financiamento climático. Então, o setor financeiro conseguir ajustar as suas políticas de crédito, as suas políticas de risco, para que você possa fazer com que o capital, o fluxo de capitais seja mais direcionado e, com isso, criar, eu acho que é uma agenda muito importante. E, de novo, o setor financeiro nacional já entendeu isso. E você vê bancos públicos, bancos privados participando, estabelecendo metas voluntárias. E, obviamente, dependendo, como a gente falou, de regras claras em termos do que é uma taxonomia verde, o que é uma taxonomia sustentável, como é que é essa questão de risco cambial, porque grande parte do fluxo de capitais que a gente precisa trazer para a nossa economia vem de fluxos internacionais. E aí, obviamente, você tem desafios, como a questão do investment grade do país, a questão de risco cambial. Então, tem algumas agendas que precisam avançar um pouco mais para que o setor financeiro possa fazer com que esse fluxo de capitais aumente ainda mais.
Mas, de novo, eu acho que todos os setores aqui são alinhados. O que a gente talvez precisa são esses ajustes para que um setor possa ter um protagonismo ainda maior. Até porque segurança ambiental é um ativo importante, né? Porque se você investe numa empresa que amanhã pode ser denunciada por escravizar uma mão de obra, né? Ou poluir um lugar, mesmo que ela, né, neste momento, por exemplo, no Brasil, ela esteja com tudo correto, mas usa um outro ativo terceiro que possa vir com uma poluição, isso perde valor de marca e perde valor de mercado. Não, perfeito. Essa condição do risco social, ambiental e de governança, ela já é uma realidade, né? Sim. E porque, como você mencionou, isso aparece. O risco reputacional está lá, mas é interessante que essa agenda começa com risco, mas hoje mais do que risco, ou tanto quanto o risco também é oportunidade de negócio, né? Então acho que são dois drivers importantes, mitigar o risco, mas ao mesmo tempo ver na sua ação uma ação de você trazer, né, produtos melhores, mais bem aceitos pelo seu consumidor e maior retorno para o seu acionista. E para isso é preciso investir em governança, né? Para fechar todo o ciclo. Não adianta investir só na tecnologia, não adianta, né? Tem que ter uma gestão integrada em todos os setores, porque a agenda ambiental, SG, né? A gente trata de várias frentes aí que a empresa precisa estar se organizando, inclusive com terceiros, fornecedores e tudo mais. Essa governança na Scania já funciona em todas as etapas? Como é que vocês investem nisso? Sim, em todos os nossos procedimentos. Começa com a gestão de riscos. O World Economic Forum, na sua última edição, elencou emergência climática nos top 5 de riscos. Então, isso está na agenda de todo o empresariado. Com relação à cadeia de fornecimento, todo o supply chain, já há 10 anos, nós trabalhamos, por exemplo, na América Latina, temos 287 fornecedores. Todos eles têm uma agenda aderente à nossa de sustentabilidade. E acaba havendo uma classificação e, às vezes, a decisão se a gente vai escolher um fornecedor A ou B. Então, é sim ou sim. Então, não existe complacência se você tem essa adesão, essa jornada, esse novo propósito. Esse propósito nosso, lançado há 10 anos, ele está completamente enraizado em nossa estratégia de negócios. Agora eu vou trazer para vocês uma última pergunta que tem a ver com um certo desconforto que eu particularmente tenho ao utilizar bens e principalmente bens e serviços, né? Que, por exemplo, a gente falou sobre a manutenção aí das frotas, em a gente substituir. Lógico que o governo tem que vir com esses incentivos, mas existe uma cadeia que possa ajudar, por exemplo, na hora de receber. Por exemplo, eu vou citar uma coisa que é um bem de consumo que não tem a ver com business nesse momento, mas assim, se eu tenho uma geladeira, em vez de eu quero trocar ela nova, eu poderia dar ela ali, entrar, movimentar um outro linha de usado, usar aquele equipamento para produzir uma nova, e aí a empresa tem que investir numa tecnologia nesse sentido para que a gente gere menos resíduos, mais valor aos recursos naturais e também, da mesma maneira que a gente incentive a economia, a gente possa incentivar nas duas pontas, pessoas com baixa renda possam adquirir outros bens. Como é que a gente pode mudar esse eixo da economia hoje, protegendo as duas pontas e toda a cadeia econômica, incentivar o consumo e ao mesmo tempo a troca, o reuso e tudo mais? Patrícia, isso já é uma realidade. Eu mencionei há pouco o programa de renovação de frota. No final do ano passado foi feito um ensaio, um piloto, que é exatamente isso. Você retira um veículo comercial antigo de circulação, você o sucateia e você promove, então, o fechamento do ciclo. Circularidade, o reuso daquela matéria reciclável, né? E cria uma outra cadeia de valor, como você bem falou, que gera empregos, gera renda, gera empregos dignos, né? E gera também um crédito para a aquisição de um veículo mais novo. Então, esse processo circular acaba atingindo todos os pontos importantes, né? Além da sustentabilidade social, e tem que haver uma governança, que é o G do ESG, um marco legal, regulatório, já aprovado, já testado. Basta uma vontade política, que eu entendo que o momento está chegando. E com isso nós também vamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
E olha, a transição para a economia verde não é mais uma opção, né? Mas uma exigência do nosso tempo, como a gente viu aqui. O Pacto Global mostra como o setor privado pode se comprometer com metas globais e exemplos como o da Scania revelam que inovação e sustentabilidade andam juntas quando há visão de longo prazo. O Brasil tem a chance de ser protagonista nessa agenda, unindo o desenvolvimento econômico à responsabilidade climática. Até a próxima.